Feliz sábado. Bom, o Ivan falou que eu posso ficar até às 14 horas, né? Vocês tomaram um bom café da manhã reforçado? Não? Não estão prontos para ficar até às 14 horas? Irmãos, não estou pronta porque eu também não tomei café da manhã. Mas estou feliz por estar aqui. Confesso que as minhas mãos estão geladas, né? E é uma responsabilidade muito grande quando nós assumimos um púlpito, quando nós vamos levar a mensagem, né? Falar para os irmãos aí que são tão experientes, conhecedores da palavra de Deus. Mas o Espírito Santo, ele nos usa, né? Nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades. E aqui estou. E eu penso dessa maneira, de que o que eu vou falar para os meus irmãos, primeiramente, eu tenho que falar, eu tenho que pregar para mim. E ao preparar esse sermão, eu percebi o quanto eu sou falha. Eu percebi o quanto eu preciso ser transformada. O quanto eu preciso ser mudada. O título do meu sermão de hoje é Cuidado com a sua língua. Um assunto bem assim, né? Pouco falado, mas que nós precisamos falar, né? É um órgão tão pequeno, né? Que nós não conseguimos controlar a nossa língua. E falar mal dos outros, criticar, fofocar, julgar. A Bíblia nos alerta sobre o perigo da língua. E, curiosamente, até uma jumenta foi usada por Deus para dar uma lição sobre isso. Curioso, né? O que tem a ver uma jumenta com a língua? Nós vamos saber o que tem a ver. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Números 22, versículo 28. Eu conto aí com a ajuda de vocês, assim a gente não precisa ficar até as 14 horas. Números 22, versículo 28. Eu vou ler aqui, tá bom? Todos acharam? Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu que me espancastes já 3 vezes? Nós sabemos que Balaão, ele era um profeta, mas ele estava cego pela sua ganância. Ele era ganancioso. Quem o alertou? Uma jumenta. Às vezes, quem achamos menor é quem tem a voz certa para nos corrigir. Quantas vezes Deus tenta nos mostrar que estamos errados, mas não ouvimos. O pior, ao invés de corrigir nossa atitude, nós usamos a língua para falar mal dos outros, como se fôssemos pessoas perfeitas.
Vamos abrir a nossa Bíblia em Tiago 3, versículo 6. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Balaão, ele era um profeta, né? Mas ele estava cego ali pela sua ganância. Ele estava indo para amaldiçoar o povo de Israel, o povo de Deus. Com a língua, nós louvamos a Deus e amaldiçoamos o próximo. Deus não se agrada de quem usa palavras para ferir, criticar ou espalhar fofocas. Balaão, um profeta, quase foi morto por desobedecer e precisou uma jumenta para abrir os olhos. Às vezes, quem vive falando mal está cego espiritualmente e precisa de uma lição para despertar. Quem fala mal dos outros revela o que tem no coração. Como na Bíblia fala, né? Que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se eu uso a minha língua, a minha boca para falar mal dos meus irmãos, para criticar os meus irmãos, é aquilo que está dentro de mim. A língua é apenas um reflexo do interior. Quem vive falando mal revela um coração cheio de crítica, inveja, raiva ou orgulho. A jumenta, ela não falou mal, ela falou com propósito. Já Balaão, com intenção errada, porque iria amaldiçoar um povo inocente. Pessoas que vivem apontando o erro dos outros geralmente estão ignorando os próprios pecados. Você está gastando tempo cuidando da sua vida ou cuidando da vida do outro? É uma pergunta para que a gente possa refletir. O meu tempo está sendo usado para falar mal das pessoas, para criticar os meus irmãos, ou eu estou usando o meu tempo para me corrigir, para fazer o meu melhor? Vamos abrir a Bíblia em Provérbios 16, versículo 28. Eu gostaria que alguém lesse. A fofoca, ela é destruidora. Às vezes, ela vem disfarçada de conselhos, preocupação ou oração. Ela é veneno disfarçado. Eu não sei aqui quantos já perceberam, né? Mas muitas vezes nós percebemos a falsidade das pessoas, aquele tapinha ali nas costas, né? Aquelas palavras, né? Muitas vezes vem disfarçada em quê? Em ódio, em raiva, até mesmo a oração que a pessoa faz por você é uma oração cheia de inveja, uma oração cheia de ódio. Quando você tem sido instrumento de união ou de divisão?
O que nós temos sido? Instrumento de união ou de divisão? Quando alguém se aproxima para falar mal do outro, você ouve ou você muda de assunto? É uma coisa de pensarmos, né? De todos nós pensarmos. Lembre-se, quem fala mal com você sobre os outros, falará mal de você para os outros. E é fato. Se uma pessoa vem até mim e começa a falar mal de uma pessoa, falar mal dos irmãos, com certeza essa pessoa vai falar mal de mim também para os outros. E será, irmãos, que quando as pessoas vêm falar dos outros para nós, qual tem sido a nossa atitude? Nós ficamos ali escutando. É mesmo, irmão? Nossa, ela fez isso? É verdade? Nossa, estou chocada. Ou você corta? Ou você, irmãos, irmão, seja quem for, eu não gostaria de falar sobre esse assunto. Eu não gostaria de falar sobre a vida dos outros. Em vez de falarmos mal, vamos falar de outro assunto. Vamos olhar as qualidades das outras pessoas. Muitas vezes, irmãos, eu já recusei convites. Muitas vezes eu recusei visitar algumas pessoas, porque eu sabia que a pessoa ia falar mal dos outros, ia falar sobre a vida alheia. E eu tomei uma decisão. Na minha vida de que eu não usaria a minha língua para falar mal do meu irmão, para falar mal de uma pessoa, para julgar uma pessoa, para comentar o erro de uma pessoa. O que acontece muito conosco no nosso meio, quando uma pessoa comete ali um erro, né? Nós sabemos que é norma da igreja, ali a disciplina, concordo plenamente. E muitas vezes nós saímos espalhando. Toda a igreja fica sabendo. Encontra com uma pessoa lá da igreja central. Olha, o que foi que aconteceu com tal irmão? O que foi que aconteceu com tal irmã? Irmãos, nós sabemos que quando nós começamos a falar mal das pessoas, quando nós começamos a espalhar o erro dos nossos irmãos, nós estamos sendo agentes de Satanás. Nós estamos sendo agentes de Satanás. E isso é muito sério. Então eu tomei a decisão que eu não sou agente do diabo. Eu não estou aqui para falar do erro do meu irmão, porque quem sou eu? Eu sou uma miserável pecadora. Por que eu estou aqui nesta manhã? Porque eu preciso de Jesus. Eu comparo a igreja como um hospital. Por que nós vamos ao hospital? Enfermo, exatamente, irmão.
Nós vamos buscar ajuda. E por que nós estamos aqui nesta manhã? Porque nós precisamos de ajuda. Porque nós precisamos ser curadas. Nós precisamos ser transformadas. E o único que pode me transformar, o único que pode me mudar é Jesus. Então seja bem-vindo aqui, a este lugar, porque aqui é o lugar de pessoas doentes. Aqui é o lugar de pessoas que precisam ser transformadas. Aqui é o lugar de pessoas que querem ser melhores. Aqui é um lugar de pessoas que querem parar de falar mal do irmão, de julgar o irmão. Aqui é lugar de pessoas que querem ser transformadas. Lugar de pessoas que estão se preparando para ir morar com Jesus. Então nós precisamos buscar. Nós precisamos nos entregar. O jumento levou 3 surras, mas falou com calma e razão. Balaão, cego de raiva, queria matar um animal inocente. Quem fala com sabedoria, edifica. Quem fala com raiva, destrói. Antes de criticar alguém, pergunte: essa palavra vai curar ou vai machucar? Lá no livro de Tiago, no capítulo 3, gostaria que vocês abrissem a Bíblia. Bom, esses versos, ele tem a ver com todos nós, né? Se porventura alguém levantar a mão aqui e dizer que esse não é o seu problema, se disser que não tem problema com a sua língua, você é um perfeito varão. Em um grau maior ou menor, todos nós lidamos com esse problema. E você e eu temos visto pessoas sendo curadas por uma palavra boa, oportuna, e que vem como bálsamo, medicina para a alma. Mas também nós já vemos pessoas doentes, machucadas e feridas, porque foram vítimas de uma seta venenosa, de uma palavra ferina, de uma crítica injusta, de uma maldição imposta sobre ela. E aqui conta-se a história de uma mulher que foi até a sala pastoral conversar com o pastor. Essa mulher, ao entrar na sala do pastor, ela estava chorando muito, ela estava muito triste, ela estava muito abatida. E ela entrou e o pastor esperou que ela se acalmasse um pouco, né? E perguntou para ela: o que está acontecendo com a senhora? Ela respondeu: estava saindo de casa para vir para cá, e a minha vizinha pulou do 10º andar do prédio e se esborrachou no asfalto. E o pastor perguntou: que conexão tem esse fato com o fato da senhora estar aqui? Ela respondeu: é que eu estou para fazer a mesma coisa, mas eu não tenho coragem. E o pastor perguntou: a senhora quer acabar com a sua vida? Ela respondeu. Ele perguntou: por que a senhora quer acabar com a sua vida? E ela respondeu:
que desde criança ela escutava do seu pai que ela era um problema. E o pastor perguntou: mas o que a senhora fez diante dessas palavras do seu pai? Ela respondeu: eu me casei com o primeiro pretendente que apareceu para sair de casa. E o que aconteceu? Perguntou o pastor. O meu marido é igualzinho ao meu pai. Ele dizia que eu era um problema. Divorciei dele e casei novamente. E o meu segundo marido era igualzinho ao primeiro. Falava que eu era um problema. E, novamente, essa mulher se divorciou e casou com um terceiro. E o seu terceiro marido, igualzinho ao pai, igualzinho os demais. E falava que ela era um problema. E essa mulher colocou na sua mente, no seu coração, que realmente ela era um problema. Pastor, eu sou um problema. Eu não mereço viver. E o pastor, ele se comoveu muito com a história daquela mulher. Nessa história aqui, meus irmãos, a gente pode perceber o poder da palavra. O que aquela mulher, desde criança, ela escutou do seu pai. Ela foi crescendo, escutando que ela era um problema. Ela se casou, escutando dos seus maridos que ela era um problema. Olha o cuidado que nós temos que ter com as nossas palavras. O que nós falamos para as pessoas. Devemos refletir muito antes de falar alguma coisa para uma pessoa. Porque a minha palavra tem poder para abençoar e tem poder também para amaldiçoar, para destruir a vida de uma pessoa. Mas aquele pastor, ele tinha algumas coisas para falar para aquela mulher. Você não é quem você pensa que você é. Você é quem Deus diz que você é. Você foi criada à imagem e semelhança de Deus. Você tem valor para Deus. Você é precioso aos olhos de Deus. Apesar de quem você é, de quem nós somos especiais para Deus. Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Então, meus queridos, minhas queridas, não permita que ninguém diga quem você é. Não permita que ninguém profira palavras ruins contra você. Porque você é um filho, uma filha de Deus. Nós fomos criadas por Deus. Nós somos bênçãos. Vocês já pararam para imaginar, para pensar o valor que nós temos? Nós valemos o sangue de Jesus. Jesus derramou o seu sangue ali na cruz do Calvário para nos salvar. Os pecados da língua são muitos graves. E o Senhor Jesus Cristo disse que nós vamos dar conta no dia do juízo, por todas as palavras frívolas que nós proferimos.
Lá em Provérbios, nós não vamos abrir a Bíblia, Provérbios 16 a 19, ali fala de 6 coisas que o Senhor aborrece. E a 7ª ele abomina. Lá diz a primeira coisa, são olhos altivos. O que são olhos altivos? Orgulho, soberba, significa olhar com arrogância, desprezar os outros, se achar superior. Deus abomina o orgulho, pois o orgulho não reconhece sua dependência dele e tende a tratar os outros com desprezo. Pessoas que se acham melhores que as outras e as humilham. Língua mentirosa. Língua mentirosa significa falar mentiras, enganar, distorcer a verdade. Deus valoriza a verdade. A mentira destrói relacionamentos, gera desconfiança e causa injustiça. Exemplo, espalhar boatos falsos, mentir para se beneficiar. Mãos que derramam sangue inocente. Significa cometer violência contra pessoas inocentes, seja fisicamente ou até por ódio extremo. Representa toda forma de violência, agressão ou injustiça contra quem não fez mal. Exemplos: assassinatos, agressões, injustiças graves. E o 4, coração que maquina pensamentos perversos. Planejar o mal, tramar coisas ruins contra os outros. Foi como essas mulheres fizeram, né? Deus condena não apenas ações más, mas também intenções e planos maldosos no coração. Exemplo: planejar vingança, tramar fraudes, desejar o mal. E pés que se apressam a correr para o mal. Ter ação rápida para praticar o mal. Gosto pelo erro. Deus rejeita quem tem prazer em fazer o que é errado, sem arrependimento. Exemplos: pessoas que vivem em busca de confusão, brigas, crimes. Testemunha falsa, que profere mentira. Significa dar falso testemunho, prejudicar outros com mentiras, na justiça ou em qualquer situação. Testemunhar falsamente pode arruinar a vida de alguém e é um pecado grave aos olhos de Deus. Exemplo: mentir em tribunal, caluniar, acusar injustamente. E o 7º, né? O 7º é o que semeia contenda entre irmãos. É o mais abominável. É o pecado que Deus abomina. É aquele que semeia contenda entre os irmãos. O que significa? Criar brigas, dividir amizades, espalhar fofocas para causar discórdia. Deus odeia quem causa divisão, porque a unidade entre irmãos e na comunidade é preciosa. Exemplo: fofoqueiros, caluniadores, quem causa intriga na família ou na igreja. Devemos ter muito cuidado, né? Causar intriga entre irmãos.
contenda entre irmãos, falar mal dos nossos irmãos, falar mal dos nossos líderes. Cuidado, devemos tomar muito cuidado. Nós temos um exemplo na Bíblia, ali de Miriam e o seu irmão, né, que começaram a falar mal de Moisés, né? De Moisés. O que aconteceu com eles? Ficaram leprosos, né? Então vamos tomar muito cuidado quando nós falamos mal de um líder da igreja, se falamos mal do nosso pastor, seja de quem for, não só dos nossos irmãos, da nossa família, de qualquer pessoa. Nós não temos o direito de falar mal, de julgar, porque quem sou eu? Uma pecadora. Só Ele pode nos julgar. Então vamos pedir a Deus que nos ajude. Mas a palavra de Deus diz que todos nós erramos, que todos nós cometemos pecado. Nós estamos todos na mesma situação. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Então, irmãos, nós vamos viver melhor, a nossa igreja vai viver melhor se nós pararmos de criticar. Como está sendo as suas palavras? Você está sendo uma fonte de água viva? Ou você está sendo uma fonte de água salgada? Quem somos nós? Meus queridos, muitas pessoas, eles não vão ler a Bíblia. Mas sabe quem eles vão ler? Vão ler você. Cada um de vocês. E vão ler a mim também. Nós somos a Bíblia de muitas pessoas. Para muitas pessoas. Então vamos tomar cuidado com quem nós estamos sendo. Vamos tomar cuidado com as nossas palavras. Vamos seguir o exemplo do nosso Mestre Jesus. O que acontecia quando as pessoas se aproximavam de Jesus? Elas saíam curadas. Elas saíam felizes, alegres. Ora, se nós temos que imitar a Jesus, se Ele é o nosso exemplo, o meu exemplo de vida, se eu tenho que seguir a Jesus, quando as pessoas se aproximarem de mim, as pessoas têm que sentir amor, as pessoas têm que sentir amada, as pessoas têm que se sentir bem de estar comigo. Elas têm que se sentir bem de estar aqui conosco, olha, no meio, sentado aí do lado de vocês. Jesus é o nosso exemplo, nós temos que imitá-lo. E que para que haja essa transformação em nossas vidas, nas nossas palavras, nós precisamos buscar, nós precisamos estar na fonte, buscar a fonte que é Jesus. Porque todas as manhãs eu falo para Jesus, Jesus, olha, eu estou aqui, eu sou um balde furado. Eu sou um balde furado que precisa estar na tua presença, que é a fonte de água viva. Eu tenho que me encher todos os dias, todas as manhãs. Eu preciso ir à presença de Jesus para que eu seja transformada, para que eu seja mudada. E nós precisamos, irmãos, mais do que nunca,
enfrentamos tantas lutas. Não foi fácil para mim estar aqui hoje falando. Teve um dia que eu me senti tão mal, tão mal, tão mal. Eu falei, Senhor, mas como que eu vou falar da tua palavra? Me ajuda, me fortaleça. E há muitos aqui que precisam ser carregados. Há muitos aqui que precisam de uma palavra de ânimo. Há muitos aqui que precisam de ajuda. Há muitos que enfrentam batalhas que só Ele e Deus sabem. Então, que nós sejamos cura. Que nós sejamos uma igreja unida. Porque todos que aqui estão, o objetivo é estar no céu. E nós precisamos ajudar uns aos outros, apoiar uns aos outros.